E aí, sabe quando o português parece um quebra-cabeça meio complicado? Pois é, hoje a gente vai encaixar uma peça que faz toda a diferença, a tal da regência verbal. Bora desvendar juntos essas regrinhas que conectam os verbos e fazem as frases terem sentido de verdade. Olha só, já parou para pensar? Por que a gente fala eu gosto de música, mas fala eu vi o filme? Peraí, por que um precisa desse de e o outro não? Parece um detalhe bobo, né? Mas essa pequena diferença é exatamente o centro de tudo que a gente vai ver hoje. É a chave para falar e escrever português com muito mais segurança, com muito mais precisão. Então, para organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende essa conexão secreta dos verbos. Depois, a gente mergulha na questão com ou sem preposição. Aí vamos ver uns verbos que são meio duas caras, sabe? E para fechar, umas dicas práticas de como dominar isso de vez. Então vamos lá, começando pelo começo. A gente vai tentar entender qual é a lógica por trás dessas conexões que os verbos fazem com o resto da frase. Mas afinal, que raios é regência verbal? Bom, de um jeito bem simples é o modo como um verbo se relaciona com seus complementos. Pensa assim, o verbo é o chefe da oração, e como todo chefe, ele dita as regras. Às vezes ele precisa de um ajudante, que é a preposição, para fazer a ponte com seu complemento. A fórmula básica é essa aí, verbo, às vezes uma preposição, e o complemento. Beleza, agora vamos para a segunda parte, que é onde a coisa começa a ficar interessante. Com ou sem preposição. É aqui que a gente vai ver na prática a diferença entre os verbos que precisam, digamos, de um parceiro para se conectar e aqueles que são mais independentes, que vão sozinhos mesmo. Primeiro, vamos falar dos independentes. Na gramática, a gente chama eles de verbos transitivos diretos. O nome é chique, mas a ideia é simples. Eles são autossuficientes. A ação do verbo vai direto para o seu alvo, para o seu objeto, sem precisar de nenhuma preposição no meio do caminho. É direto ao ponto. Tipo, comprar pão. Comprou o quê? Pão. Simples assim. Olha só nesses exemplos como a lógica fica super clara. Eu vi a apresentação. Viu o quê? A apresentação. Ela abraçou o amigo. Abraçou quem? O amigo. Repara que não tem nenhuma palavrinha extra entre o verbo e o complemento. A ligação é papum, direta. Quem vê, vê alguma coisa. Quem abraça, abraça alguém. Sem rodeios, sem intermediários. Ok, agora vamos para o outro time, os conectores, ou, como a gramática chama, os verbos transitivos indiretos. Ao contrário dos independentes, esses aqui precisam de uma ajudinha. E essa ajuda é a tal da preposição. Ela funciona exatamente como uma ponte, sabe? Liga o verbo ao seu complemento para fazer a frase ter sentido completo. E aqui, olha só, o papel da preposição fica super evidente. Tenta falar, eu gosto viajar. Estranho, né? Não soa certo. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Esse de é essencial. O mesmo vale para confiar em você ou sonhar com a viagem. A preposição aqui é tipo a cola que une a ação ao seu complemento. Sem ela, a frase desmonta. Ah, e tem uma categoria especial na história. Os verbos solitários, os chamados verbos impessoais. Eles são diferentes de tudo porque a ação que eles descrevem, bom, ela simplesmente acontece. Não tem ninguém praticando a ação. Geralmente eles falam sobre fenômenos da natureza ou sobre o tempo. Dá uma olhada nesses exemplos. Choveu muito ontem. Ou então, faz calor. Para e pensa. Quem choveu? Quem faz calor? Não tem resposta, né? Porque não tem um sujeito. O verbo sozinho já dá o recado completo. São ações que simplesmente acontecem. Beleza, agora chegamos na parte 3, onde a regência fica um pouquinho mais sutil. São os verbos que eu chamo de dupla face. É aqui que o jogo vira, e uma simples preposição pode mudar completamente o significado de um verbo. Preste atenção. Vamos pegar o verbo ajudar, que é um caso bem interessante. Quando se diz eu ajudo meus amigos, o sentido é mais geral, direto. Já em eu ajudo a minha mãe, embora pareça igual, em alguns contextos, a presença desse a pode ser interpretada como um direcionamento mais específico. A questão aqui é que alguns verbos podem ter essa dupla função, sabe? E às vezes a diferença é bem sutil, mostrando como a preposição ou a ausência dela pode ajustar o significado. Ok, chegamos na reta final. Vamos falar sobre como dominar a regência verbal de vez. Porque, não adianta só entender a teoria. A gente precisa transformar isso numa habilidade prática do dia a dia. E olha, é totalmente possível pegar o jeito disso.
Então, qual é o caminho das pedras? É um passo a passo, um ciclo. Primeiro, estude os tipos de verbo, os diretos, os indiretos e os que jogam nos dois times. Depois, comece a caçar os complementos e as preposições nas frases que você lê e ouve. O terceiro passo é botar a mão na massa. Crie suas próprias frases. E aí, compare. Veja como o sentido muda. E o passo mais importante de todos, revise sempre. É a prática constante que vai fazer isso entrar na cabeça e virar algo natural. E para fechar e consolidar tudo isso, tá aqui um resumo final, uma colinha do bem. Vamos lá. Verbo transitivo direto, sem preposição. Ele viu a palestra. Verbo transitivo indireto precisa de preposição, tipo de ou em. Ela gosta de filmes. E o verbo impessoal. Esse não precisa de complemento nenhum. Choveu bastante. Pronto. Tenta guardar essa imagem mental porque ela é a base de tudo que a gente conversou. E é isso, desvendamos um dos mecanismos mais importantes do português. Deu para ver que a regência verbal não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É, na verdade, um sistema bem lógico de conexões. E agora fica a pergunta no ar. Que outras regras secretas da nossa língua seria legal a gente desvendar na próxima? Porque a jornada para conhecer o português, essa sim, nunca acaba.